Falar sobre ética e moral pode parecer um bicho de 7 cabeças, não é mesmo? Mas e se a gente transformasse isso em uma conversa? Pois é, essa é exatamente a sacada do livro Curso Básico de Ética e Moral, de Chico Assis. Ele consegue transformar a filosofia em algo que a gente pode, de fato, discutir. E é essa abordagem incrível que vamos explorar juntos hoje. E essa é a grande questão, né? Muitas vezes a filosofia parece uma coisa super distante, cheia de termos que ninguém entende. Como é que a gente pode trazer esses debates tão importantes para o nosso dia a dia de um jeito que realmente faça sentido? Então, a resposta que o livro dá é surpreendentemente simples: o diálogo. A obra inteira é construída como se fosse uma conversa mesmo, usando perguntas e respostas para desvendar aquelas ideias que parecem um nó na cabeça. É um método que nos pega pela mão e vai guiando passo a passo, tornando tudo muito mais fácil de entender. Bom, a nossa análise hoje vai seguir mais ou menos este roteiro. A gente vai começar com essa conversa fundamental sobre ética. Depois vamos diferenciar de uma vez por todas ética e moral, dar uma olhada nas grandes correntes filosóficas, ver como elas se aplicam na prática e, por fim, pensar na ética como um diálogo que nunca acaba. Beleza, então vamos direto ao primeiro ponto, que é fundamental. O livro já começa estabelecendo uma distinção muito importante entre ética e moral. A gente sabe que no dia a dia usamos essas palavras quase como sinônimos, mas, filosoficamente falando, elas apontam para coisas bem diferentes. E o livro já joga na mesa essa pergunta. Parece simples, né? Mas ela é a chave para a gente entender tudo. A resposta para ela vai ser a base para a gente conseguir separar os dois conceitos. E a resposta é sim, a gente pode ser moral. A moral é uma coisa prática, do dia a dia. Ela tem a ver com as regras e os costumes que guiam o nosso comportamento dentro de um grupo específico. Por isso, quando alguém quebra uma dessas regras, é visto como imoral. A moral é, por natureza, uma coisa cultural, específica e que muda com o tempo. Certo. Agora a conversa fica um pouco mais complexa. Se a gente pode ser moral, será que dá para ser ético do mesmo jeito? E aqui a resposta é um pouco mais sutil. Na verdade, não exatamente. Não dá para ser ético da mesma forma que se é moral, porque a ética não é um checklist de regras que a gente segue. Ela é uma busca, uma reflexão teórica sobre princípios universais, como justiça e o bem comum. Pense assim, a ética é a teoria que serve de base para a prática moral. E essa tabela aqui resume tudo de um jeito perfeito. Olha só, a ética busca o que é universal, o princípio que vale sempre. Já a moral lida com o que é singular, a prática cultural de um lugar. A ética é a reflexão sobre o bem, enquanto a moral é a aplicação do certo e do errado dentro de um contexto. Agora que a gente já entendeu essa diferença, o livro nos convida para uma conversa com as grandes correntes do pensamento ético. É como se a gente fosse explorar as diferentes respostas para aquela pergunta que não quer calar. Afinal, qual é a coisa certa a se fazer? A nossa primeira parada nessa jornada filosófica nos leva a olhar para dentro, para quem nós somos e para o que nos motiva. Essa é a ideia central da ética das virtudes, que vem lá de Aristóteles. A proposta aqui é que o mais importante não é ficar seguindo regras ou calculando resultados, mas sim cultivar um bom caráter. A pessoa virtuosa, em tese, faria a escolha ética de forma natural. Tá, legal, mas e se o caráter de uma pessoa não for lá essas coisas? Será que não existem regras que todo mundo deveria seguir, não importa quais sejam as intenções? Essa pergunta é a porta de entrada para o pensamento de Immanuel Kant e a sua deontologia. Para Kant, a ética se baseia no devir, em regras universais que a nossa própria razão nos mostra. A ação correta é aquela que segue um princípio que poderia virar uma lei para todo mundo. É aquela famosa ideia de tratar as pessoas sempre como um fim em si mesmas e nunca só como um meio para conseguir algo. Certo, mas e se seguir uma regra arrisca acabar levando a um resultado horrível? No fim das contas, o que realmente importa não são as consequências daquilo que a gente faz? Pois é, essa é exatamente a lógica do consequencialismo e da sua versão mais famosa, o utilitarismo de John Stuart Mill. Aqui, o foco muda completamente para os resultados. Em outras palavras, a ação mais ética é aquela que gera o maior bem para o maior número de pessoas, maximizando a felicidade geral. Mas é aqui que a conversa fica ainda mais interessante, sabe? Agora a gente tem essas 3 maneiras superpoderosas de pensar a ética, mas que às vezes batem de frente. Como é que elas se chocam ou se combinam quando a gente encara um problema da vida real?
A ética aplicada está em todo lugar. A gente só precisa prestar atenção. Ela molda as decisões de um médico num hospital, as estratégias de uma empresa, as políticas ambientais que afetam o planeta todo e até mesmo o futuro da inteligência artificial. Em todos esses campos, os princípios éticos estão em jogo. Para a gente entender bem como isso funciona na prática, vamos pegar um exemplo clássico. A ética médica costuma nos trazer alguns dos dilemas mais desafiadores. Imagina só esse cenário, que é tirado do livro. De um lado, você tem o desejo da família. Do outro, o direito do paciente. Como um profissional de saúde consegue navegar uma situação tão delicada como essa? A ética médica oferece um guia para essa decisão. Olha só que interessante. O princípio da autonomia defende o direito do paciente de saber a verdade. Mas o princípio da beneficência exige que o médico busque o bem-estar do paciente. E a família acredita que a notícia fará mal. A decisão final, como se vê, não é simples. Ela nasce de um equilíbrio muito cuidadoso entre esses princípios. E tudo isso nos leva para a grande sacada final do livro. A ética não é um manual com respostas prontas. Ela é, na verdade, um diálogo. Um diálogo que nunca termina. Essa ideia resume perfeitamente a mensagem do livro. Cada dilema que a gente enfrenta não é só um problema que precisa ser resolvido. É uma chance de aprender e de crescer, de nos tornarmos melhores em raciocinar eticamente. É um exercício contínuo para a vida toda. Então, no final das contas, o livro nos deixa com um convite à reflexão. Inspirados por essa abordagem, a pergunta que fica é: qual conversa ética vale a pena começar? Afinal, a ética ganha vida não nos livros, mas sim nas conversas que a gente escolhe ter. Muito obrigado por acompanhar esta análise.